Pronto. Pronto? Pronto. Bom dia. A temática dessa sexta do Coligado é sobre comunicação. Nós trouxemos este tema por ser de extrema relevância e é uma temática que abrange todos, sem exceção. Em toda e qualquer organização, é fundamental que a comunicação seja clara e objetiva para alcançar o melhor resultado. Quanto mais clara a comunicação, menor o conflito e maior o crescimento dos colaboradores da empresa. Segundo o professor Júlio Torres, o maior problema da humanidade hoje é a comunicação. Os conflitos de comunicação se intensificam nas organizações. Por quê? Porque existem pessoas de diferentes religiões, crenças, culturas, comportamentos diversos e começa a conviver intensamente no ambiente de trabalho. Então, o teatro na empresa tem um papel fundamental na melhoria da comunicação interna, da cultura e do clima organizacional, além de ser uma alternativa diferenciada de treinamento que leva à reflexão e interação do cotidiano das empresas. O teatro provoca o diálogo. Norma Sueli, a nossa palestrante, vai mostrar como o método do teatro, Estética do Oprimido, de Augusto Boal, pode ser implementado nas empresas. O teatro do oprimido dialoga com a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, com a complexidade da comunicação de Vladimir Dimitrov, traduzido e adaptado por Júlio Torres, e a educação biocêntrica de Rolando Toura. E falando sobre a nossa palestrante, tá? Norma Sueli, ela é graduada em Letras, Português e Jornalismo, atriz, diretora de teatro, especialista em teatro do oprimido na docência do ensino superior. É também facilitadora da biodança em formação. São 22 anos de experiência teatral nas áreas de educação, instituições, empresas e grupos, aliando a comunicação e exercícios da biodança ao fazer o teatro. Criadora do programa de TV e rádio Sobre Outro Olhar, no TCC de jornalismo, que traz uma ótica feminista e em defesa dos direitos humanos, exibida há 5 anos nas 2 TVs públicas do Piauí, TV Antares e Assembleia, PJ. A palavra é sua, Norma. Bom dia, gente. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Nesse 2021, a gente está passando um momento delicado no país e no mundo, né? Com essa... A gente está sem ter como dimensionar essa pandemia, que ela está se alastrando de forma assim, assustadora, mas é muito importante a gente manter a serenidade e continuar a vida. A vida segue, a gente continua mesmo tendo uma situação delicada para a gente estar com muitos cuidados, não só com os nossos, mas também com todos, né? Com todas as pessoas. Então, eu estou recebi o convite da Então Pronto para estar aqui com o teatro. Tá chegando gente, né? Pode deixar que eu tô colocando, pode deixar. Tá certo. Como nós temos uma hora, né, Cíntia?
eu vou trazer o seguinte, eu vou falar dessa importância, mostrar como é e como é o teatro e as conexões que ele faz, porque tudo está conectado, tudo na nossa vida. E aí, quando a gente pensa em comunicação, geralmente, mas eu sei como é, eu sei como funciona, eu sei me comunicar. Só que não é tão simples assim. A comunicação é complexa, mas não é complicada. E a gente vai ver agora, tá certo? Vou abrir aqui um slide. O tema é como melhorar a comunicação colaborativa no ambiente empresarial, né? E aí eu faço o convite, vamos fazer teatro, e você pode se perguntar o que o teatro tem a ver comigo ou o que eu tenho a ver com o teatro, né? É sempre bom a gente fazer perguntas. Às vezes, a gente quer fazer uma pergunta e fica calado. E as perguntas, elas provocam que você busque as respostas. Por isso que é muito interessante a gente... O que eu tenho a ver com isso? Né? Então, aí eu venho com uma fala do professor Júlio Torres, que é o maior problema da humanidade hoje é a comunicação. E como se as pessoas têm 1000 formas de se comunicar, as pessoas estão próximas, mesmo estando do outro lado do mundo, então deveria ser bem mais fácil. E aí ele fez esse vídeo que eu vou mostrar, a realidade fractal faz você um verdadeiro gestor de pessoas. Quando você começa a compreender a realidade fractal, aí você vai compreender por que o maior problema da humanidade hoje é a comunicação. O significado surge na interação social, dialógica entre as pessoas. E as pessoas vão trabalhar muito melhor se aprenderem a gerar significado para si e para o que fazem e para a sociedade. E significado tem a ver com o processo de comunicação. O maior problema da humanidade é a comunicação, quando deveria ser a maior solução, exatamente por conta do significado. Cada um gera significado de uma maneira diferente. Às vezes até o contrário do que você gerou. Fazem o contrário do que você pediram para fazer. Por quê? Por conta desse problema de comunicação. Então, qual é o maior papel do gestor no caso de gestão de pessoas? Realmente conduzir adequadamente um processo de comunicação entre as pessoas. Trabalhar a qualidade dos relacionamentos. Porque isso sim fará com que a empresa se transforme realmente num processo fractal, onde cada um está no outro e o outro está em cada um, e a parte está no todo e o todo está em cada uma das partes. O processo vai fluir naturalmente, otimizado, com criatividade, com inovação, com liberdade e propiciando a felicidade de cada um e de todos, seja o que for que estiverem
fazendo na empresa? O que estão fazendo com significado para si, para o outro e para a sociedade? Como estamos falando de comunicação, vocês podem falar, perguntar, comentar. Vamos comentar sobre essa forma de comunicação que ele está falando? A realidade fractal? Alguém quer comentar? Norma, Rômulo. Sim. O professor é muito feliz, né? Ele sempre coloca que a gente não consegue transmitir informação, a gente não consegue transmitir conhecimento, a gente muito menos sabedoria. A única coisa que a gente envia para as pessoas são dados. Somente dados. É a matéria bruta. Esses dados, quando chegam nas pessoas, elas associam a um conjunto de significados. E aí sim você tem um processo interno. Por isso que o nome é informação. Né? Então, ele é um processo interno, ele acontece com você. Então, há um ponto crucial de conflito, ou um dos pontos, talvez o principal, é esse. É porque você não sabe quais são os significados que as pessoas vão dar àquele dado. Né? E eu acredito que aqui, contigo, a gente vai poder melhorar um pouco nesse entendimento, nessa empatia que a gente vai tentar praticar para o futuro com quem a gente gostaria de se comunicar. E tem um exemplo. Por exemplo, uma empresa, ela enviava de cima para baixo as informações, as metas. O gerente fazia reunião com os funcionários para passar, aumentar metas, traçar estratégia de metas. Os funcionários, muitos desmotivados, alguns não iam para a reunião e outros ficavam ali caladinhos. Quando perguntava o que vocês acham, quase ninguém falava. Só um ou dois. Aí tem comunicação? Às vezes, quando terminava a reunião, saíam reclamando. Eu mesmo não vou fazer isso, não. Isso aí eu já enjoei. Não aguento mais reunião. E aí vem a pergunta, está havendo comunicação? Então, qual seria a saída ou a possibilidade de gerar significado para eles? Não estava gerando significado, né, Rômulo? Estava só indo a informação, os dados. E muitas vezes, como você falou, a pessoa, como o professor Júlio também falou, vai a informação contrária, ou a pessoa faz exatamente o contrário do que a informação trouxe de proposta, né? E outra coisa, gente, O JP quer falar. Tá. Nosso diretor de relacionamento. Pode falar, JP. Bom dia, Norma. Prazer enorme estar aqui conversando com você, com o Rômulo, com os demais participantes do encontro de hoje. Uma coisa que eu percebo é que, assim, muitas pessoas não são estimuladas desde a infância, da adolescência, né, e até mesmo nas universidades, nas faculdades, a se expressarem, a falar sobre aquilo que ela pensa, às vezes, ou algum trauma que ela teve enquanto jovem, né, até mesmo com a família, né, e aí a pessoa não consegue se expor, aí vem a questão da oratória, né, vem várias questões, e aí a gente percebe isso no ambiente corporativo muito claramente, que a gente não percebe as pessoas, elas se expressando e mostrando o seu eu. E muitas vezes ela só consegue fazer isso quando é uma coisa um a um, como fosse um P2P, né? E aí quando você envolve 5 ou mais pessoas, aí pronto, aí trava na hora. Às vezes você é com medo de falar alguma coisa que ela acha que não vai ser importante. Porque, na verdade, nessas horas, tudo é importante. Eu acho que nada deixa de ser importante.
E aí você tem que fazer, a grande questão é como é que eu posso estimular as pessoas a poderem se expressar melhor. E aí esse trabalho que você faz né, ter esse engajamento, essa desenvoltura, é perfeito e deve ser sempre estimulado, sinceramente, todo dia. Muito bem, muito bem. Exatamente. Às vezes, muitas empresas não veem, não pensam no investimento na pessoa humana. Tem que chegar pronto, ou chega pronto, ou então vai demitido. Tem muito esse pensamento ainda. E de fato, se há esse investimento, isso que você falou é real. E, inclusive, o meu trabalho da especialização foi exatamente em cima disso. Você tem um comportamento passivo de estudantes, no caso, eu trabalhei com estudantes de ensino superior. Você tem um comportamento passivo, que é considerado natural, de boa parte da turma, o melhor aluno é o mais quieto, e você tem um comportamento agressivo de outra parte. E aí, o teatro possibilita trabalhar o comportamento assertivo, possibilita você fazer aflorar aquela pessoa que está calada, fazer com que ela fale naturalmente, sem forçar, né? Fazer com que ela se expresse. Vamos continuar aqui. O Augusto Boal, ele é o criador do Teatro do Oprimido. E eu coloquei uma fala aqui que dá para compreender. Tudo aqui que a gente está colocando a gente está colocando de forma que dê para você compreender o todo. Aqui é uma pequena parte que tem o todo e para que você compreenda como é o processo. Vou colocar o vídeo dele. Mas ser teatro é ser humano. Quer dizer, o que é o ser humano diferente dos outros animais? O ser humano é aquele que carrega em si o ator e o espectador de si mesmo. Quer dizer, no momento que eu estou falando com você, eu estou agindo, isso é ação, então eu sou um ator, mas eu estou me observando muito bem, eu estou vendo a minha mão, eu estou vendo o meu corpo, eu estou ouvindo a minha voz, eu estou coordenando meu pensamento, então eu sou o ator, mas eu sou o espectador de mim mesmo, o espectador privilegiado, porque eu sou também o escritor do meu texto, eu sou um dramaturgo no momento que eu estou falando, esta parte do diálogo que cabe a mim, sou eu que estou compondo essa parte, então eu sou o meu escritor, eu sou o meu figurinista, eu estou vestido com essa camisa porque eu achei que seria melhor para esse programa, entende? Então fui eu que botei, então eu sou o meu figurinista, e para dirigir essa gente toda que eu sou, eu tenho que ser também o meu diretor. Então cada um de nós é tudo que existe dentro do teatro, e a linguagem que a gente usa é a linguagem que o ator usa no palco, só que ele tem consciência de que está usando essa linguagem, e nós na vida real não temos, na vida cotidiana não temos. Então o teatro oprimido é um conjunto de exercícios, de jogos e de técnicas especiais que ajudam qualquer cidadão desses que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora na televisão, qualquer um, independentemente da sua profissão, independentemente da sua idade, pode ter 90 anos, como pode ter 4 ou 5, não é? Quer dizer, em qualquer idade, em qualquer profissão, em qualquer atividade, ajuda as pessoas a perceberem que eles, queiram ou não, essas pessoas falam teatro, são teatro. Então, já que são teatro, querendo ou não, melhor usar bem uma linguagem que estarão usando querendo ou não querendo, né? Então é por isso que o teatro do oprimido, que não é um catecismo, não é um receituário, não é o faça assim porque é assim que dá certo, mas é um método para desenvolver as pessoas, é por isso que ele pode ser praticado em continentes como a África e a Europa, como a Oceania e a América Latina e a Ásia. Quer dizer, no mundo inteiro hoje existem grupos de teatro oprimido. Então, para que serve? Serve para, usando a linguagem teatral, que é uma linguagem muito poderosa, e ela é muito poderosa porque ela é a soma de todas as linguagens. Quer dizer, ela não é porque ela tem alguma coisa só de especial, ela soma todas as linguagens, e ela cria essa possibilidade que nós temos de nos observar,
não é? Quer dizer, o teatro é a representação do real. Então você, na representação do real, você pode se estudar melhor do que na vida cotidiana do dia a dia. Então você podendo estudar melhor, e você sendo teatro, você pode inventar o futuro, em vez de esperar por ele. Se você espera pelo futuro, o pior virá. Se você inventa o futuro, o melhor possível, não o melhor ideal, mas o melhor possível, você pode obtê-lo, né? Quer dizer, então o teatro oprimido é um teatro que pensa no passado, para analisando o passado no presente, inventar o futuro, né? Você está em silêncio, Norma. Desculpa aí. O teatro oprimido traz todas essas possibilidades. Então, eu tenho uma proposta para a gente. Nessa janelinha, a gente também descobre 1000 possibilidades. E não vai dar para fazer com todo mundo, mas eu gostaria que umas 3 ou 4 pessoas fizessem. O teatro do oprimido, ele traz várias formas da gente se apresentar. A gente tem uma apresentação que a gente fala muito do que a gente faz, ou do que a gente estuda, ou do que a gente estudou. E o teatro, ele traz formas de apresentação que mostra a gente, mostra sentimento. Por exemplo, a gente tem uma apresentação que se chama Toré Yanomami. O povo Yanomami acredita que a força do nosso nome está nas vogais. E, por exemplo, eu pego o meu nome, pense no seu nome, ou o primeiro nome, ou o nome que você gosta de ser chamado, ou o seu apelido. Eu gosto de ser chamado de Norma. Então, quais são as vogais de Norma? O, A. O que eu faço? Eu crio um som parecido com a batida do coração, um ritmo para eu pronunciar essas vogais, certo? Eu posso fazer O, A. O, A. Aí todo mundo podem ligar os microfones, aí vocês repetem. O, A. O, A. O, A. Isso. O, bem. Agora, outra pessoa cria um outro ritmo. Você pode criar o som em qualquer parte do seu corpo e falar em suas vogais. Quem quer fazer? É tipo assim, tem que ser rápido para a gente conseguir. O, A, O, que é o meu João. O. Vamos lá. E o som? Qual é o som? Qual é o som? Pode ser palma, pode ser... Pode ser compasso trinário de valsa. Ai, tá aqui, ó. ai, ai, ai. Vamos lá com Isso é bem o indígena. Isso é bem indígena. Ai, tá aí. Vamos com o ao, depois o aí, ó. Vamos lá. Mais bonito o aí, ó, do Flávio. Todo mundo repete. Ó, ao. Ó, ao. Vai. Ó. Agora aí, ó. Agora aí, ó. Aí, ó. Muito bem. Agora uma mulher. Vamos lá. Batida rápida. Tá correndo. Tá mais acelerada. Ótimo. Muito bem. Vamos voltar aqui. Aí a gente vai perceber melhor como é esse processo, né? O que é o teatro oprimido. Então, ele é um método genuinamente brasileiro. O Boal é filho de português e ele nasceu no Rio de Janeiro. Augusto Boal foi criado por ele e implementado em mais de 100 países de todos os continentes. Isso que ele falou, não é fundamentalismo, não é fórmula, é o desenvolvimento do ser humano e pode ser feito em qualquer cultura, né?
O teatro do oprimido preocupa-se com a dimensão social, colocando-se como instrumento de transformação com base na realidade vivida e na linguagem. Então, a base do teatro do oprimido é a ética e a solidariedade. Portanto, ele não pode ser usado para oprimir. Ele não pode ser usado para dominar as pessoas. Ele é trabalhado para libertar as pessoas. O próprio processo leva a isso. Aqui, o Boal criou o livro porque é o teatro e a estética do oprimido. A estética do oprimido está dentro do teatro. Aqui o encontro que a gente teve em 2008, eu estou aqui de trancinha, aqui com a blusa azul, ao lado dele, e foram convidadas pessoas de todo o Brasil para esse encontro com ele, e as pessoas que eram referências no seu estado. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Fui eu e o Fernando, esse outro está de blusa azul do lado direito. Daí, com esse seminário, que a gente passou uma semana lá no Rio, debatendo com ele, conversando, trocando ideias, gerou o livro A Estética do Oprimido, que foi publicado após a morte dele, que ele morreu em 2009, né? Ele teve leucemia, acho que já estava nesse período. E aí as conexões, a gente enviou uns textos para vocês. Eu sei que não foi muito em cima da hora, não dá para ler, mas veja as conexões do teatro oprimido com a realidade fractal. Então, esse texto do Dmytro sobre comunicação, eu peguei exatamente um trecho que fala dessa conexão. Alguém quer ler? Pode ler aí. Ligue seu microfone e leia. Por favor. Conexões com a realidade fractal. A comunicação é uma manifestação da vida. A impressionante diversidade e a espontaneidade dos eventos da vida são continuamente revelados por meio da comunicação. A vida começa com comunicação e termina quando a habilidade de se comunicar cessa. Entre esses dois pontos, a incerteza é uma companheira inevitável de qualquer processo de comunicação. Comunicação como interação em sinergia com a incerteza. Vladimir Dimitrov. Tradução e adaptação, Júlio Torres. O diálogo, como via de mão dupla, é espaço privilegiado de educação, estendido como processo que também funciona em mão dupla, fazendo com que o ato de educar o outro só seja viável se for possível ser educado pelo outro. Augusto Boal. Muito obrigada. Então, veja como tem ligação, e assim, como diálogo, como via de mão dupla. Pela lógica, o diálogo seria uma via de mão dupla, mas aquele exemplo que a gente citou, eu posso estar falando, você pode estar ouvindo, você pode estar até dizendo que está concordando e não ter gerado significado para você. Isso que o professor Júlio fala. Então, o diálogo ele precisa, de fato, acontecer de uma forma que eu aprenda com o que você está me dizendo e você aprenda com o que eu estou dizendo para você. Que é quando é que o diálogo se torna de mão única? Por exemplo, se eu achar que eu sei tudo e que você não sabe nada, já cessou o diálogo, né? Se eu achar que eu não preciso aprender mais nada, eu encerro qualquer possibilidade de comunicação. O que eu vou ouvir o outro se eu já sei tudo? Então, a gente faz isso, trabalha isso de uma forma bem lúdica, a parte do teatro. Aí eu coloquei 2 trabalhos que eu fiz aqui que geraram muito significado, né? Nos meus 22 anos de experiência, com muitos trabalhos. Então, o teatro e a biodança possibilitam... Não, eu já podia trabalhar com 2 anos? 22 anos. Pois é, então você começou a trabalhar com 2 anos. Obrigada. Eu sou uma jovem. Então,
O teatro com equipes é baseado na necessidade de cada empresa ou grupo, né? Não sou eu que chego com a proposta, é você que diz de que forma você quer trabalhar. Eu vou mostrar aqui. Esse jogo aqui, feito com estudantes do IFP, nós levamos eles para uma comunidade, para um parque ambiental que fica na zona norte, na periferia, e a gente trabalhou com eles e a comunidade. Esse jogo aqui, a comunidade ainda não está. Não, olha só. Vai passar por cima e depois por baixo, entendeu? Passa a aí tu passa por baixo. Gente, essa Camila passar bem aqui, não precisa essa enrolação toda, a Camila vai passar por trás do dente do menino. Verdade. Não precisa se enrolando. Vocês dois, o Amarildo e o Mariel. A primeira roda faz tempo. É verdade. Passa por aqui, filho. Aí vai passa, cara. Vai pra passar aqui, pô. Vai, nossa. Ele tem que passar aqui por cima. Olha, olha. Desenrola aí. Passa por baixo dele, passa por baixo. Microfone, Norma. Tem que ligar o microfone. Toda vez eu esqueço. Ele se chama Círculo de Nós, esse jogo. Não dá para a gente fazer de forma virtual, mas veja como é rico no que eu estou falando. É a solidariedade. Ali você usa a inteligência, você usa a comunicação com o outro para você desfazer aquele nó sem soltar as mãos. E é incrível como depois refaz o círculo. Começa no círculo, depois a gente embaralha as pessoas, aí pega na mão do jeito que está e vai desfazendo esse nó. E aí tem um outro que a gente vai... que é o que eu fiz na empresa, com as funcionárias da empresa. Uma peça. Vai guardar mais. Eu vou dilatar vocês. Dilatar. Eu não preciso é o olho. Vou dilatar o olho de vocês. Sei pra que essa dilatação. Toda vez que eu venho aqui, aí, não, calma, gente. Tô aqui, o estresse já não é. Fiz meu exame ainda. Filha, não vai dar tempo de contar no chão. Pra quê? Você vai botar isso no meu olho? Eu não preciso de não, minha senhora. Mas não vai dar tempo. O médico diz aí. Não sei, vira o rostinho. Não, ó, 7 horas da manhã. Olha a hora. Vira o seu rostinho. Por favor, tira os óculos. Não importa, vire o seu rostinho. Olha, agora que eu vou colírio agora. Agora que botaram o colírio. Mulher, pelo amor de Deus, espera, vem aí. Porque eu já te ligo, viu? Já te ligo. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Calma! Ai! O que foi? Cristo! Calma! Meu Deus do céu! Minha filha, o que você colocou aqui em meus olhos? Aí, essa cena era para mostrar uma forma errada de atendimento, né? Era no Hospital de Olhos. Essas duas moças são funcionárias. Pense no talento. Eu dirigi, criei o texto, dirigi a cena, participei da cena e o resultado foi esse. Então, a gente mostrou a forma errada de atendimento, que ela não fez o teste de alergia e colocou o colírio na pessoa alérgica, né? E aí foi um sucesso. Então, isso aí era para ser mostrado para toda a equipe para ver como implantar uma nova forma de atendimento. Que eles poderiam só ter feito um ofício, uma nota, uma reunião ou um comunicado qualquer, né? Mas preferiram fazer por meio do teatro. Vamos continuar aqui. Depois eu vou abrir para mais falas, para a gente avançar um pouquinho. Então, teatro e comunicação. É até redundante falar teatro e comunicação, porque o teatro é pura comunicação. Ele é a essência da comunicação.
Ele é a forma completa de comunicação, que engloba o sentir o outro, a literatura, a movimentação corporal, a música, a dança, a pintura, a fotografia, a comunicação não verbal. O teatro é dialógico. Ele é terapêutico, porque você busca a sua essência, você busca a percepção dos seus sentidos e o resgate das emoções e sentimentos. E também perceber o outro, né? Ele é pedagógico, porque potencializa a criatividade e desperta os talentos. É lúdico, vocês viram, os jogos são divertidos, mas tem sempre um objetivo e um significado. Não é de qualquer jeito. Os jogos não são por acaso, não foram criados por acaso. E é libertador, porque desmecaniza nosso corpo e nossa mente. Veja que à medida que a gente vai crescendo e que começa a exercer uma profissão, o nosso corpo fica mecanizado de acordo com a profissão. Então, quem trabalha sentado só digitando o dia inteiro, eu trabalhei num banco 31 anos, eu ficava a maior parte do meu tempo sentada digitando e atendendo clientes. Então, havia uma tendência a que meu corpo se imobilizasse. E aí, por meio do teatro, eu rompi com essa mecanização, né? Aí a gente tem as categorias que o Boal ele sistematizou em 5 categorias os exercícios, que é para uma melhor compreensão e para que a gente possa aplicar de forma que haja um avanço em relação à proposta. Por exemplo, sentir tudo que se toca. O que vocês acham que seja isso? Essa categoria, sentir tudo que se toca. O que ela diz para vocês? Pode alguém falar, por favor? Eu acho que é você estar vivenciando o presente, o aqui e o agora. É dar atenção, né? Dar atenção ao que você está fazendo, né? Quando você toca. Atenção, viver o presente. Olha, uma das coisas que a gente faz é tocar. Tocar nas coisas, tocar nas pessoas. A roupa da gente está tocando nosso corpo. Tocar é biológico. Agora, sentir, sentir é mais profundo, não é? É um ato consciente. Eu posso tocar num objeto e não sentir nada. Eu posso tocar numa pessoa e não sentir nada. A roupa toca o meu corpo e eu não sinto a roupa. Vocês percebem isso? Você só sente a roupa quando ela está muito apertada, quando ela está incomodando. E aí, com esses exercícios, você passa a sentir as coisas e as pessoas, né? Então, tem vários jogos nesse sentido. Aí, escutar tudo que se ouve. Alguém quer comentar o que acha que seja? Atenção de novo, né? Prestar atenção no que está ouvindo. Isso, atenção. A percepção. Por exemplo, a gente ouve muita coisa, mas a gente só escuta o que a gente quer. Aí, um exemplo é uma mãe Tem alguém querendo entrar, Rômulo? O Benedito. Uma mãe, ela está num local público e perde seu filho, uma criança. Se ela ouvir o choro dessa criança, mesmo no meio da multidão, ela vai saber que é o filho. Por quê? Porque ela está escutando, ela está escutando esse som que diz muito para ela. Então, a gente tem vários exercícios de percepção dos sons. Aí vem a terceira categoria. O estímulo dos vários sentidos sem o uso do olhar. A gente, por enxergar,
aí a gente meio que negligencia outros sentidos, como o tato, a audição. A gente fica muito querendo falar o tempo todo e ouvindo menos as pessoas. E aí, quando você faz os exercícios sem o olhar, aí você percebe melhor os sons, você percebe temperaturas do ambiente, você percebe outras energias. A quarta, ver tudo que se olha, que é da imagem, né? A gente, vou dar um exemplo aqui, a gente caminha de casa para o trabalho, quem não está confinado, né? E a gente passa pelo mesmo local e não enxerga mais. Aí um exemplo de você enxergar tudo, de você ver tudo, é quando você chega numa cidade que você não conhece. Aí você, para não se perder, porque é tudo muito estranho, aí o teu cérebro capta todas as informações de imagem. Estou certa? Quem quiser comentar também alguma coisa, pode falar. Aí, o quinto é a memória dos sentidos. Os nossos sentidos têm memória. E aí, depois que eu falar sobre tudo, eu quero que alguém escolha um desses jogos para eu fazer, tá bom? Uma das categorias, para eu fazer um jogo aqui. Aí tem a emoção verdadeira, que é pelo olhar, uma das formas, mas tem várias formas de trabalhar a emoção. Jogos de poder, que a gente trabalha também, com jogos de poder, jogo do líder, o melhor, o pior, o meu lugar, o jogo de poder com as cadeiras. Argumento e improviso, que nessa foto aí está vendo a briga de galos. As duas pessoas começam a improvisar. Uma acusa a outra de uma coisa e a outra não diz que não fez. Aí a outra revida com outra acusação. Sim, mas... Ah, você fez isso. Sim, mas eu fiz porque você... Aí começa. Então, é um exercício interessante de argumento e improviso. Agora, escolham aí um desses jogos ou dessas categorias para a gente fazer aqui. Pode ligar o microfone e falar. Escolher. Vai. Alguém? Diga, Flávio. Eu não sei, esse do olhar, né? Do olhar. Tá. Vamos lá, eu vou... É importante, o teatro envolve a palavra, a imagem e o som. Então, é muito importante que vocês liguem suas câmeras. Agora, nesse jogo, vamos ligar as câmeras para fazer. Aí, vamos fazer assim. Você olha, você aproxima seu rosto da tela. Daí, eu vou falando e você tenta só com o olhar transmitir essa emoção. A gente tende a mexer os músculos do rosto quando a gente está emocionado, mas vamos procurar só com o olhar. Eu vou falando, aí você vai se concentrando. Se você desconcentrar, é só você. Inspira, segura um pouquinho e expira pela boca. Vamos fazer isso antes de começar. Inspira pelo nariz, segura um pouquinho e solta o ar pela boca. 3 vezes. Aí, aproxima da câmera. No caso, você
Nesse a gente vai fazer olhando para a gente mesmo. Você pode deixar a sua imagem maior, certo? Vamos imaginar um olhar de tristeza. Busque a tristeza no seu olhar, só no olhar. Imagina uma situação que te deixa triste e procura sentir essa emoção. Agora imagina você tendo uma surpresa maravilhosa. Te fizeram uma surpresa que você não imaginava e que é lindo. Você está feliz, muito. Está surpreso e feliz. Só com o olhar. Imagine que você está correndo risco de morte, e que alguém te ameaçou e você está com medo. Muito, muito medo. Muito medo. Faz o seu olhar de medo. Agora tudo passou e você está tranquilo e tranquila. Está leve, muito, muito leve. Ok? Sentiram? Obrigada. A gente faz isso geralmente olhando para outra pessoa, né? E alguém fala qual foi o mais difícil e outra pessoa fala qual foi o que achou mais fácil. Na verdade, eu procurei canalizar de momentos que eu já passei. E aí, quando você começa a lembrar de um momento passado, aí você começa a lembrar exatamente da emoção que você sentiu, que eu senti também na época. E aí procurei trazer isso para o dia atual. Sim, então foi fácil, né, Joana? O mais difícil para mim foi expressar o sentimento de medo. Porque normalmente o sentimento de medo em mim chega muito atrasado, sabe? Chega às vezes depois que a situação acabou. Aí eu... Ah, sei. Na hora da adrenalina... Na hora eu não sei, não sinto medo. Aí depois é que eu sinto medo. Depois que acabou, outro dia está resolvido. É que eu me lembro de sentir medo. Flávio, então, Norma, por gentileza. Sim. É o que o professor Júlio coloca. Nós temos 4 cérebros, né? O reptiliano, certo? É o primeiro deles. E no seu caso, Flávio, é porque você tem o segundo cérebro e o terceiro, ele tem mais ascendência sobre o primeiro. Então, você consegue ter esse maior controle. Isso é muito interessante, gente. Isso é coisas que eu aprendi no curso do Fractal Business. Muito algumas coisas eu posso até usar como exemplo, viu, Romulo? Algumas situações que eu já vivi, como uma arma encostada na minha testa ou apontada para o meu peito, eu não sinto medo na hora. Eu vejo tudo em câmera lenta. Parece que está passando assim em câmera lenta. Não sinto medo na hora. Dinheiro é mais mental. É mental, depois é isso que eu ia dizer. Depois eu me sento, aí as pernas ficam assim, sabe? Mas na hora É isso que eu ia falar. O que é? Como é que é? Você é mais mental. Não sei se é mais mental, acho que é uma coisa muito instintiva para mim, sabe? É muito instintivo, eu não... É porque é o seguinte, se eu sentir medo, eu posso morrer, né? Então, eu sinto medo na hora, eu sinto, depois me sento, aí se eu sentir medo, eu não resolvo o problema, entendeu? Como eu tive uma filha desfalecida nos meus braços, sufocada e toda roxa, o medo vem depois, quando eu resolvi o problema. Agora, na hora, não dá para sentir medo, não. Olha as conexões com a realidade fractal, né, professor Júlio?
Veja como Mas o tudo medo está vem, viu? O conectado. medo vem, eu não sou psicopata, não. O medo vem. É, o medo vem, cara. Mas vem depois que o problema está sanado. Entendeu? Aí ele vem, entendeu? Um dos exercícios do teatro é a gente procurar se ver no momento da emoção. Não é fácil. Quando você está sentindo muita raiva, você consegue parar para se observar? Não consegue. Quando você está com muito medo, você consegue... Eita, eu estou com medo. Como será que eu fico quando eu estou com medo? Então, comece a pensar com as emoções básicas. Como é que você reage diante de cada emoção? Você começa a se observar e aí você começa a se perceber melhor. Tá certo? Aí vamos voltar aqui para... Nós temos ainda quanto tempo? Tem alguém... A Hélio está tentando entrar, Rômulo. Ok. Tá. Olha só, a gente faz esse trabalho de autopercepção por meio da caminhada, que é um exercício de biodança que trabalha com várias formas de caminhar para que a gente reforce a nossa identidade. Olha só. Como é que eu estou caminhando pela vida? Será que eu estou caminhando de ombros caídos, de cabeça baixa, com meu corpo curvado, sem ânimo, pés arrastando? Lógico que tem um caminhar que é da idade que parece com esse, mas é importante que a gente perceba de que forma a gente está caminhando pela vida, que tanto é o caminhar físico, quanto é a forma que a gente está trilhando nossos caminhos pela vida, né? Ou será que eu estou começo do meio, nariz empinado, me achando a dona do mundo e sem saber onde estou pisando nas pessoas? E aí a gente, por meio da biodança, a gente trabalha a forma de caminhar, que é um caminhar alegre, é um caminhar de olhar para frente, nem nariz empinado e nem cabeça baixa. É um olhar de valor, que eu tenho meu valor e eu preciso perceber esse valor para que o outro também perceba. Então, a gente faz isso no teatro. Eu já trabalhava com a dança. Então, com a biodança, eu estou conectando alguns exercícios de acordo com a proposta. E o teatro do oprimido também tem vários exercícios de caminhar. Aqui é o caminhar seguro, tranquilo, você com autonomia, com autoestima elevada. Aqui é um caminhar que eu fiz com a turma. Agora a turma do IFP está junto com a comunidade. Gente, foi importantíssimo esse processo de levar a comunidade para estar com a turma de estudantes para esse processo de comunicação. Aqui eles não conheciam a comunidade, nem a comunidade conhecia a turma. Vou mostrar como é esse caminhar. Começa. Levanta a perna e o braço com a cara da perna. Ó, aí tu vai se abaixando. Sem falar nada, só olhando. Ocupe os espaços. Ocupe os espaços. Ó, sem falar. Ó, isso. E quando você consegue Então, que caminhar é esse? Alguém quer falar? Câmera lenta. Isso. E a gente faz
Na biodança é o caminhar do astronauta, e no teatro do oprimido a gente tem a corrida em câmera lenta. O que vocês acham que é o objetivo desse caminhar? O que ele pode provocar? Questão do equilíbrio. Uhum. Eu acho que dá para sentir, né? Você tem que comandar músculo por músculo, né? Porque quando a gente caminha, normalmente a gente caminha de forma inconsciente, tá? Então, quando você está caminhando assim, você tem que estar pensando em cada movimento que você vai fazer. O equilíbrio, como o João Paulo falou, ele tem que estar mantendo o equilíbrio, tem que estar concentrado. Porque uma coisa é você lançar uma perna para ela cair lá na frente. Outra coisa é você ir sustentando a perna até o momento que você toca no solo lá na frente. Entendeu? Então, trabalho, você tem que prestar atenção na posição da sua cabeça, do seu corpo, da perna, da outra perna, para que lado vai o braço para compensar um lado, compensar o outro. Entendeu? É por isso que fica o pessoal se balançando assim, né? Entendeu? Isso, muito bem. E favorece, gente, favorece a concentração. Porque as pessoas são muito agitadas, elas não conseguem fazer um exercício que seja mais lento. E esse caminhar, ele está dentro do sentir o que se toca. Com a mecanização do corpo, a gente para de sentir nossos músculos. E quando você faz esse caminhar, você sente todos os músculos. Como tem vários outros exercícios. Diga. Tanto o João Paulo, ele tem a No Limite Esporte, né? Ele trabalha na parte de promover passeios, você conhecer lugares com conteúdo através da bike, né? E eu gosto muito de corridas de longa distância. E é muito nisso que o Flávio falou, certo? A gente se concentra muito, porque você tem que correr com o abdômen contraído, você tem que pedalar com o abdômen contraído, e tem que ser nos músculos pélvicos. Você tem que, a pisada, você não pode encostar o calcanhar no chão, na corrida. Você tem que pisar aonde a primeira perna pisou, tem que pisar no lugar onde a segunda perna pisou. Então, tem todo um processo de concentração que aí você vai entendendo pedacinhos, partições das musculares suas, né? Entendendo se o corpo realmente está funcionando. É um processo de muita concentração, como você falou. Isso. Olha, gente, se a gente estivesse fazendo a oficina online, eu ia colocar para fazer o exercício, mas nós estamos com o tempo... Quanto tempo eu tenho, Cíntia? Cadê a Cíntia? Cíntia, tá. O microfone. Norma, só uma dúvida aqui, Norma. Tu trabalhou em que banco? Na Caixa. Sabia. Cara, a galera da biodança da Caixa é massa. Pois é. Não, mas o interessante é que... Porque eu fui da Caixa também. A Betânia, que ela é mestra em biodança, ela é da Caixa. E eu falava, a Ismênia sempre me convidava para fazer biodança e eu dizia, meu dia só tem 24 horas, então no dia que eu me aposentar é que eu vou fazer biodança. Só que no primeiro dia de biodança, eu disse, nunca mais eu saio da biodança. Tem um cara que fazia lá, que é o João Arruda, que é meu amigo, chaparral. Sabe? Ela era da Caixa, o João Arruda, João Câmara. Ah, sim! João Câmara é meu chaparral, entendeu? A turma da Caixa é massa, cara. Ô, Norma, Oi. mais uns 10 minutinhos. Tá bom, pois eu vou agilizar para a gente fechar aqui nossa ideia, nossa comunicação. Quer dizer, ela nunca fecha a comunicação. Júlio Torres está tentando entrar. Aí a gente trabalha com o teatro-imagem. Eu sou fascinada pelo teatro-imagem. Porque quando a gente aprende a falar, aí a gente esquece que se comunica com o corpo. Então, a gente está sempre se comunicando com a nossa expressão facial, como você vê aqui essa moça, com as emoções, com o nosso corpo, mesmo que a gente não queira, né? Então, a gente faz muito esse teatro-imagem. E foi
A minha experiência foi quando eu entrei na Caixa, estava no sindicato, aí chegava o carro de som do sindicato e quando chegava, que ficava aquele diretor falando mais de 1 hora, aí os clientes reclamavam, os empregados reclamavam, ai, que esse barulho, não sei o quê, ninguém ouvia aquele diretor dando a mensagem dele. E nós chegamos lá no sindicato, 5 mulheres maravilhosas da Caixa. Gente, vamos pegar 1 hora de discurso e transformar em 10 minutos de uma cena de teatro, mais com imagens do que com palavras. A gente leva para a porta do banco, a gente leva para dentro do banco e todo mundo vai compreender. Aí tinha que contratar um diretor de teatro, porque na época eu já fazia teatro, mas não dirigia. Aí o diretor financeiro vai jogar dinheiro fora. Aí a gente chegava na outra semana, até que um dia se convenceram da importância do teatro. Depois disso, pronto, ninguém parou mais. Vamos respirar e relaxar. Se eu disser que nós não sabemos respirar, vocês acreditam? Pelo menos eu descobri quando eu fiz uma aula de Pilates, que eu não sabia nada sobre respiração. Exatamente. Quando a gente vai fazer teatro também, a gente descobre. E os orientais sabem a importância da respiração, tanto quanto a alimentação. E aí você observa um bebezinho, como ele respira perfeito. Ele mexe aqui o umbigo. Por quê? Porque a respiração é completa, é diafragmática, oxigena bem o cérebro. E aí, no teatro, a gente aprende essa respiração. Nós vamos fazer um exercício que é de biodança, e eu vou explicar como é. Maravilha, né? A gente já fez esse. Agora, eu vou mostrar 2 vídeos e fazer uma proposta para vocês. Nós estamos com o tempo já terminando. A percepção da comunicação dentro dessas 2 cenas. O que seria uma comunicação colaborativa, uma comunicação fractal, e o que seria uma comunicação tradicional ou uma comunicação em via de mão única. E aí, a minha proposta é depois, vocês criam uma cena ou baseada em fatos reais, ou uma situação real ou fictícia, uma cena de uma comunicação tradicional e depois a proposta de como fazê-la de forma colaborativa. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita. Bom dia, Leila! Bom dia, dona Natália. Nossa, como você está feliz! Como é que foi seu fim de semana? Ai, foi ótimo. E minha felicidade tem nome. Enem. Eu passei no Enem e consegui me matricular em administração, meu sonho. Eita, que bom, meus parabéns, minha linda. Olha, você merece tudo, tudo de bom. Eu me lembro, Leila, quando eu cheguei aqui, você não tinha a menor chance de ser gerente. De jeito nenhum. Eu organizava as equipes, resolvia muitos problemas, participava das seleções, mas na hora H, sempre escolhi uma... A outra cena. Todo mês, a minha equipe bate metas de vendas. Eu só estava cantando porque eu estou muito feliz! Feliz? E quem diz que eu quero saber da felicidade de funcionário meu, dona Bia? Eu não quero saber nem de alegria, nem de tristeza de ninguém. Olhe, quando vocês entram por
querem a porta, esqueçam da vida pessoal. Então é isso. Aí eu pergunto, quem quiser comunicar, né? Qual tipo de comunicação que cada vídeo está trazendo, o que você percebeu dentro dessa comunicação? Quem quer falar? Na primeira existe uma conexão entre elas, né? Uma conexão, digamos, que reconhece coisas, o processo da outra pessoa. E na segunda não interessa. Ela está naquilo que ela quer cumprir e não se preocupa no processo da outra pessoa. Muito bem, Sandra. E veja que eu quero ouvir mais você. Não quero comentar agora. Quem mais quer falar? Comentar? Pois, olha, essa proposta é para que vocês escrevam, vocês podem escrever, enviar para o Rômulo, que ele me envia, né? Ou enviar para mim. E aí, escrever uma cena, né? É uma cena curta, mas que ela tenha uma forma de comunicação, a comunicação com ruídos, a comunicação de via de mão única, ela acontece, infelizmente, muito mais no mundo organizacional do que a comunicação completa, colaborativa. E tem uma coisa, ela gera a violência. Você vê pela segunda cena, que ela gera, ela dói na pessoa. Isso, comunicação não violenta, muito bem, Rômulo. Ela causa danos. E no mundo organizacional existe uma violência que ela é invisível para quem não sofre com ela, que é o assédio moral e sexual no trabalho. Então, veja que está permeando todas as instituições, todas as organizações, e aí ela fica invisível. Mas ela acontece muito mais do que a gente imagina. Então, se você tem ou no seu grupo, ou na sua empresa, ou no seu local de trabalho, se você tem um processo de comunicação colaborativa, de comunicação dentro da realidade fractal, você vai perceber tudo isso, você vai perceber as energias mais sutis, você vai perceber situações que não são reveladas a olho nu. E não, quando eu digo você, todas as pessoas passam a perceber. Por isso que é muito importante você trabalhar com o teatro, porque você vai estar resgatando todos os sentidos, você resgata níveis de percepção da realidade que a gente perde quando a gente entra nessa educação cartesiana, nessa educação binária, nessa educação que separa corpo e mente, que separa sentimento de razão. E veja que essa educação, ela diz, a mulher tem um sexto sentido, né? A gente é educada muito mais para o sentimento e o homem é educado muito mais para a razão. E aí não deveria haver níveis de separação nem de sentimento com razão e nem de percepções. Observe a criança, ela tem um nível de percepção tão grande que, às vezes, o casal está no quarto brigando para o filho não ouvir. A criança, ela está sentindo a energia
Aquela energia pesada que está acontecendo ali, a criança ela percebe muito mais do que nós, pessoas adultas, tá? É isso, gente. Eu agradeço e aí agradeço a oportunidade. Eu estou fazendo, por exemplo, estou com uma oficina de teoria e prática do teatro do oprimido, uma vez por mês, aos sábados. Amanhã vai ter a primeira, de 14 às 18 horas. E aí, quem tiver interesse, pode me procurar. Eu vou colocar bem aqui o contato para vocês, tá bom? E quem quiser falar alguma coisa, o que você percebeu desse momento, pode falar. Aqui aí referências, quem quiser conhecer Augusto Boal, você tem um link que tem o Instituto Augusto Boal, que tem tudo sobre ele. Ele tem um documentário também. Aqui tem a foto do Rolando Toro, que é o pai da biodança. Tem o livro de Educação Biocêntrica, de César Wagner e Ruth Cavalcante. A teoria da complexidade do professor Júlio, quer dizer, do Edgar Morin, e o professor Júlio tem o site que ele desenvolve os estudos. E tem os cursos também. O livro do Boal, Jogos para Atores e Não Atores. Eu também trabalho com Reinaldo Polito, Como Falar Corretamente Sem Inibições. Tem vários livros dele. Obrigada. Norma. Sim. Diga. Primeiro, eu achei esse assunto um assunto de extrema, esse tema, né? De extrema importância, muito mesmo. E eu levantei essa bandeira de trazer essa temática aqui para a rede, chamar outras pessoas, até foi, no momento, até com o professor Júlio Torres, porque eu considero realmente, como o professor fala, que é o maior problema da humanidade, a comunicação. E isso gera uma série de outras coisas, conflitos, tudo, pela falta ou por você não saber se comunicar, ou pela ausência, que é uma forma que você tem de se comunicar. Enfim, eu achei que foi muito bom, e a forma como você trouxe a comunicação, que é uma forma lúdica, é melhor ainda porque mexe com essa parte da sensibilidade de cada um. Então, isso aí torna a gente ainda mais presente para você sentir e se perceber. Então, eu só parabenizo você, tá certo? Gostei muito e gostaria que você depois disponibilizasse essa gravação para a rede, para a gente estar passando para outras pessoas que não puderam vir e que já solicitaram a gravação. Obrigada, eu vou passar sim. Diga, Rômulo. Norma, muito feliz, né? Eu acho que foi um excelente trabalho aí de equipe, né? A Norma teve aí um time aí por trás para poder fazer essa entrega, né? Que é uma entrega difícil, a gente entende, né? Você ter que fazer isso de forma virtual e você foi excelente, né? E eu quero aqui já deixar uma provocação. Nós temos os nossos produtos pockets, né? Aqueles que não sabem, os produtos pockets da rede, então pronto, são produtos que nós unimos vários coligados, né? E esses coligados é como um combo, né? E a gente faz essa entrega para empresas de médio e grande porte. E a gente tem um produto pocket chamado Então Sou Colaborativo. E eu quero aqui já fazer esse convite, né, para que você venha fazer parte desse pocket, porque eu acho que tem tudo a ver. Lá dentro do pocket nós temos a parte de medir o nível de colaboração das empresas, criar mecanismos para melhorar a colaboração, e eu acho que a sua ferramenta vai somar substancialmente para as empresas. Então, fica aqui o convite. Obrigada, Rômulo. Eu aceito. Muito obrigado, Norma. Eu acho que a comunicação realmente é um fator fundamental e que é importante a gente reconhecer o comunicador, quem está comunicando,
E quais são as nossas inferências na hora de comunicar, quais são os nossos juízos que a gente tem, que também limita a nossa comunicação com os outros, e associar isso ao teatro, né? O teatro ajuda a gente a descobrir coisas da gente. Então, muito obrigado. Acrescenta, né? Acrescenta a nossa visão, que é a nossa visão, não é a visão de tudo que é, né? Então, a aprendizagem é fundamental na vida sempre. Então, muito obrigado por isso. Eu que agradeço, Sandra. Gostei de você ter vindo. Particularmente, eu vejo que o ser humano é um conjunto de várias competências, né? Então, a competência de saber conversar com o outro, ouvir o outro, de forma interpretativa e poder entender o que está sendo passado, isso é fundamental para qualquer profissional atual. Porque você não lida com máquinas, você não lida com robôs, você lida com pessoas. E aí, a partir daí, como uma rede colaborativa, como a Icon Pronto, é uma oportunidade de você estar se relacionando com milhares de pessoas, com perfis diferentes, de segmentos diferentes. Então, é trazer essas pessoas para dentro da gente, né, de que elas possam também se expressar como nós nos expressamos. E aí você cria uma unidade dentro dessa organização. E aí a gente passa a conhecer mais todas as pessoas. É isso que eu queria contribuir com vocês. E o importante, Norma, é que a gente que tivemos essa oportunidade, esse privilégio de ter assistido nessa palestra, a gente, pelo nosso exemplo, a gente traga para a gente, os outros acabam que vão seguindo a gente, tá? Então, isso é uma coisa que acontece naturalmente. Muito bem, muito obrigada. E, assim, aquele texto do Vladimir fala que a incerteza é a constante na comunicação. Não tem essa história de, eu vou dominar aqui o meu grupo, eu tenho domínio, eu tenho controle. É ler do engano. O mais certo do processo comunicativo é exatamente a incerteza. A gente percebe, por exemplo, na minha experiência, eu tenho uma proposta de acordo com o grupo, mas no momento que eu vejo um grupo, em poucos minutos, eu tenho a percepção do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer, do que eu posso propor. Por quê? A experiência vai dando essa possibilidade, mas ter o domínio do outro, a gente não tem. É muito interessante, porque quando você expande esse processo, aí essa percepção, ela vai te dando mais tranquilidade para trabalhar com as pessoas, para estar com. Muito obrigada e estamos encerrando, né? Perfeito, Norma. Beleza. Gente, agradeço aí a presença, certo? Saudações aí para todos, né? Obrigado aí pela presença, tanto aqui de nós aqui do Ceará, como lá de Maringá, né? Recife, Rio Grande do Sul, entendeu? Muito boa a presença de vocês. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, um abraço grande, abraço. Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia. Aélio. Oi. Tá ocupado agora? Romulo, eu tô com